Boa tarde, gente. Vamos começar mais uma live, então, do ciclo Identidade e Ela. Como fazer pesquisa na pós-graduação hoje. Eu sou a professora Lívia, da linha de Trânsitos Culturais, e vou mediar essa mesa que se intitula De Slams e Cartoneiras, Mulher e Literatura na Universidade. Vamos conversar sobre a escrita de autoria feminina como tema de investigação interdisciplinar, que essa é a principal característica desse programa. Pensando em especial textos escritos por mulheres latino-americanas de origem periférica, vamos discutir como essa literatura se converte em uma poderosa ferramenta de leitura, não apenas do fazer artístico hoje, mas também do mundo em que vivemos. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação dos nossos convidados, agradecer a presença deles aqui. Gostaria de agradecer também a todos que estão aqui acompanhando, né, a mesa. E aí, para começar essa apresentação, a professora Ednélia Oliveira de Souza está vinculada à Universidade do Estado da Bahia e desenvolve uma pesquisa interdisciplinar que coloca em diálogo história e produção literária de mulheres negras nos séculos XVIII e XIX. Ari Pimentel é professor na Faculdade de Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro e atua na área de literaturas hispânicas. Ari também é fundador do selo editorial Cartoneiro, Ganesha Cartoneira. Daniele Balbi, professora na Escola de Comunicação da UFRJ, docente de língua portuguesa e literatura brasileira na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e assessora parlamentar da Comissão de Promoção de Direitos das Mulheres da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Também. Além disso, Daniela é escritora e trabalha especialmente com desenvolvimento de roteiro. Então, para começar essa live, eu gostaria de convidar os participantes da mesa a fazer uma breve apresentação dos seus projetos, dos seus temas de interesse, vinculados a esse que é o tema da nossa conversa de hoje. E aí, para começar, acho que o professor Ari vai ser o primeiro a falar. Obrigado, Lívia. Boa noite a todas, a todos, todas. Eu quero pensar muito rapidamente sobre esse processo da pesquisa, minha, pessoal, que também a temática que dialoga com essa temática e esses imbricamentos. Tá? Então, nesse momento, o que eu estou pesquisando é poesia falada, são as performances corporais que constituem a cena do poetry slam, quer dizer, a cena da poesia falada, das de poesia falada que chegaram ao Brasil há mais ou menos uns 15 anos, mas que, de fato, só tomam menos de 10. Em 2012, 2013, nós temos a criação do primeiro slam de rua, e a partir daí esse movimento se expande, se espalha, se enraiza nas periferias, especialmente, e se espalha por todo o país. Hoje nós temos algo em torno de 50 slams em todo o país, em 22 países. Então, efetivamente, hoje nós temos uma cena nacional que justifica a final dessa competição, que ocorre até hoje em São Paulo, que é uma competição em âmbito local, estadual, nacional e mundial, já que o representante do Brasil geralmente vai para Paris representar o país na Copa do Mundo de Poesia Falada. Ocorre no início do ano, você sai como representante do país no final do ano e vai para Paris no ano. Então, o que está me interessando pensar nesse momento é algo que tem a ver com a famosa, o famoso título de provocação, poderíamos dizer, talvez, de Gaeta Spivak. Pode o subalterno falar? Então, o que eu estou tentando fazer nesse momento é dialogar com essa provocação da Spivak e talvez tentar respondê-la de um modo positivo, de um modo afirmativo. Quer dizer, os subalternos podem falar, falaram, tá? Como disse uma grande figura na periferia de Buenos Aires, os subalternos sempre tiveram voz. O que eles não tiveram foi microfone. Microfone amplificadoras. Eu entendo esses microfones e caixas amplificadoras como as máquinas expressivas da sociedade. Máquinas expressivas como as editoras, o complexo editorial, as grandes gravadoras, as produtoras de filmes, aqueles que permitem que recursos sejam colocados em circulação e outros não. Quer dizer, esses outros não são somente discursos de mulheres negras, homens negros,
moradores de ilhas, sujeitos da comunidade LGBTQI+. Então, a nossa literatura, ou o processo de produção de voz e de colocação em circulação dessas vozes, fundamentalmente está concentrado na mão de certos grupos hegemônicos. Como diz ela pesquisa feita pela Dal Castanheira, da Universidade de Brasília, a literatura brasileira, não só narrativa, mas poderíamos dizer também poesia, ela tem cor, tem gênero, classe social relacionada a certos territórios. Então, o que me interessa hoje é problematizar isso em relação especialmente aos suportes, como estes grupos de sujeitos silenciados ou excluídos das máquinas expressivas da sociedade podem chegar a um discurso que circule na sociedade, pensando fundamentalmente maneiras, estratégias, ou especialmente táticas alternativas. Neste momento, estou falando com Michel de Certeau, as táticas do fraco. Uma dessas táticas do fraco são as editoras independentes. Eu entendo as editoras independentes justamente como microfones dos quais se apossam, se apropriam estes grupos, chamando de fracos, mas os como sujeitos subalternizados, entendo sujeitos autorizados. Tá? A mesma concepção que entende a professora Castanheira. Entende esses grupos como sendo marginalizados, diz ela. Entendidos esses grupos marginalizados, autorizados ou subalternizados, no sentido amplo, como todos aqueles que vivenciam uma identidade coletiva que recebe valorização negativa do dominante, sejam definidos por etnia, cor, orientação sexual, posição de produção, condição física ou qualquer outro critério. Então, é este universo que me parece, através de diferentes caminhos alternativos, estão se expressando ao largo, à margem das grandes máquinas produtoras de discursos da nossa sociedade. Uma dessas máquinas, como eu mencionei, um desses são as editoras. Neste universo entram também as editoras artesanais, as cartoneiras. As cartoneiras são editoras que surgiram, a primeira editora cartoneira surge em 2003 na cidade de Buenos Aires, foi criada por um trabalhador, tudo a ver com este universo nosso, quer dizer, os sujeitos que vêm do mundo do trabalho, tradicionalmente também são sujeitos silenciados. Tá? Então, um trabalhador chamado Washington Cucuto, no ano de 2003, criou e se a produzir livros baratos, cujas capas são feitas analmente com papelão reciclado, papelão de caixas de embalagem reaproveitadas. Esse modelo de editora expandiu para o mundo inteiro. Hoje nós temos mais de 200 editoras da Austrália aos Estados Unidos. A Chapada Diamantina, no interior da Bahia, sei lá, a Inglaterra, Portugal, ou, sei lá, no interior da Bolívia. Nós temos hoje espalhadas inúmeras cartoneiras no mundo inteiro, uma rede de editoras ou irmãs muito articuladas, quase que uma pequena comunidade editorial, assim como também uma comunidade, a rede de slammers ou de competições que nós chamamos de slams, ok? Ambos constituem essas pequenas comunidades, ok? Então, por favor, me avisa depois, eu estou sem tempo aqui, mas acho que estou com 9 minutos, né? Eu tenho mais uns 5 minutos. Eu queria pensar isso a partir do texto, quer dizer, meu lugar é um lugar relativamente incômodo nessa discussão, óbvio. Eu sou, segundo determinados padrões brasileiros, eu seria um homem branco. Então, por isso eu começo esse encaminhamento já para o meu silenciamento, para o meu final da minha fala, cedendo a voz ao outro, a esse outro silenciado. Então, há um ano, nós editamos essa editora se propôs justamente autores da cena poetry slam, periferia, pensando eu, que essa periferia do Rio de Janeiro e de São Paulo também é uma periferia cênica.
quer dizer, em alguma medida nós somos céticos em relação a outras periferias do país. Em função disso, eu me dispus a publicar Slâmeres, a cena poetry-slam da cidade de Sobral, no interior do Ceará, uma cidade de 1.000 habitantes, que fica uns 3 horas e meia da capital Fortaleza. Dessa cena saíram meninas negras, feministas, moradoras, favelas, saiu um, como dizer, sai a gender, né, ou seja, um gênero, e sai uma figura que recentemente esteve competindo, na semana passada esteve com no Slam Queer, organizado pela Flup Rio, chamada Bicha Poética, sai um homem, quer dizer, todos esses sujeitos, todas essas vozes saídas da periferia, da periferia, da periferia. Quer dizer, a periferia de Sobral já é periferia deste país, que, por sua vez, já é periferia do norte global. Tá? Então, daí sai de uma poeta, nós quisemos abrir esse livro e eu faço questão para este encontro. Se chama Fran Nascimento, e o poema se chama Ter Direito ao Microfone. Começa assim, não vou até o final dele, é um poema longo, é um poema de slam, e os slamers geralmente competem com poemas de 3 minutos, e o tempo não chega a isso. Então diz assim o poema: ter direito ao microfone, a fala da minha, preta, ela não tem que andar na linha, a linha quem dita é eles. Hoje eu faço o meu próprio caminho, eu corto os matos, eu tiro as pedras, eu corto meio mundo de espinho. É muito limpo. Aí, no compasso, eu desfilo, diploma e cabeça erguida. É justamente um representante deste momento que nós vivemos, quer dizer, novos sujeitos ocupam lugares de poder na academia, no legislativo municipal, estadual, às vezes em algumas academias, diante de um processo de rechaço, de um processo de resistência, de uma atitude muito violenta, poderíamos dizer, diante do avanço da ocupação e da conquista de espaço por parte destes sujeitos, destes corpos autorizados, nós temos hoje cada vez mais essas vozes ecoando em diferentes campos da política. Nunca, como neste ano, nós tivemos tantos candidatos LGBT em uma eleição brasileira, em uma eleição do executivo. Jamais. Então, a reação violenta, a atitude brutal que nós temos enfrentado diante do avanço e da conquista de espaço na academia, no mundo artístico, no mundo da arte, aqueles que, infelizmente, estão no poder neste momento, são os grupos hegemônicos de sempre, poderíamos dizer, essa reação tem estimulado cada vez mais com os exemplos dessa geração que está hoje chegando ao poder, que um pouco não é nossa, é a geração de Marielle, é a geração da Dani, é a geração de Ednélia, um pouco é também a minha geração, ou, no caso, alguns foram meus alunos, quer dizer, é a geração seguinte, tá? A geração de jeitos que já enfrentaram, já tiveram contato com a academia, a uma primeira geração de alunos, e talvez já professores, que eram também os primeiros universitários de uma família, como eu acho que é talvez o caso dos 3 que compõem essa mesa. É o meu caso, tá? Efetivamente. Então, estes sujeitos, como é Fran, é o que ela diz no final, né? Ou seja, eu deixo tudo muito limpo. Quer dizer, ela vai narrando como é que é os obstáculos, com uma linguagem marcada pela oralidade, né? Ou seja, plena de oralidade, tiro as pedras, eu corto meio mundo de espinho. Aí, no compasso, eu desfilo de cabeça erguida.
É isso. É uma menina negra, bissexual, que vem da periferia de Sobral, conquista um lugar na universidade pública, tá, brasileira. Então, é o exemplo que nós temos hoje. Essas saem de lugares esféricos, de lugares que a gente poderia chamar de improváveis. Eu lugares improváveis, porque desses lugares não se espera que saiam outra coisa que não criminosos, trabalhadores braçais, doméstica. É esse o lugar que foi construído na nossa sociedade ao longo de séculos, poderíamos dizer. E daí tem saído universitários, professores universitários, artistas, poetas, escritores, escritoras, um mundo de sujeitos improváveis que estão no lugar nas diferentes cenas brasileiras, na política, um lugar conquistado, superando todos os obstáculos, mas um lugar potente, a dizer, chega, e um bem servido como semente para as novas gerações. Um pouco é isso também que fazem as editoras, especialmente as editoras cartoneiras, estimular novas vozes, funcionar como caixa de ressonância para que essas novas vozes possam ecoar edificadores e microfones que estão a serviço dessas novas vozes. A editora que eu criei, ela existe para publicar vozes silenciadas, corpos autorizados, fundamentalmente negras e sujeitos da comunidade LGBTQIA+, representações de espaços féricos. Para isso, para sermos caixa de ressonância, a gente existe, quer dizer, são sementes que estão aí. A gente simplesmente está respondendo a um cenário talvez complexo, ou seja, um cenário muito, às vezes, adverso, mas ao mesmo tempo um cenário animador, porque seguindo os exemplos das sementes, a gente vive talvez um momento potencialmente mais uso da cultura brasileira nos últimos 30, 40 anos. Quer dizer, este é um momento de desafios lindos para essa geração que está ocupando espaço. O Slam Queer dessa semana mostrou isso. Quer dizer, foi uma competição centrada exclusivamente em LGBT a cena brasileira. Essa competição foi vencida por uma poeta maravilhosa chamada Bicharque, okay? Um travesti. Uma travesti. Então, nós temos aí um exemplo de como essas duas cenas que foram colocadas no tema deste evento estão totalmente articuladas. Muito obrigado. Tari, obrigada a você. Eu vou convidar então, a professora Ednélia a continuar. Um aviso que eu acabei não dando antes da gente começar, para as pessoas que estão acompanhando a mesa, depois dessas 3 falas, a gente vai começar a conversar entre si, vai fazer perguntas, e aí, se vocês tiverem perguntas, quiserem fazer perguntas para os participantes, podem colocar as perguntas no chat que a gente vai responder. Certo? Pode... Passa a palavra, Ednélia. A gente não está escutando você. Não pode estar acontecendo. Está desligado o seu som. Nada. Não te ouvimos. Não, não te ouvimos. Agora, não te ouvimos.
Você tenta sair e entrar novamente para ver se... Então, vamos aguardar um minutinho. Ver se ela consegue voltar e reconectar. A gente não ficar só aguardando aqui em silêncio, se quiser, a gente já falar um pouco desse trabalho que a gente desenvolveu com a Dinélia. Então, a Dinélia esteve desenvolvendo pós-doc, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e num dos encontros, num momento, nesse período do seu estágio de pós-doc, ela ofereceu uma disciplina de doutorado, da de letras, e destes encontros saiu um livro. Tá? Esse livro, hoje, é um livro cartoneiro e também é um livro que se apresenta como uma brochura simples. Ele se chama Memórias da Caminhada em Direção à Universidade Pública. Esse livro também é uma forma de pensar esses microfones dos quais eu falei. São 20 meninas e meninos. Agora sim, te ouvimos. Falei começar a falar do livro. Memoriais de Caminhada, enquanto você voltar. Então, eu te passo a palavra, não entretenho mais. Bom, vou recomeçar. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nesse momento. É uma satisfação, né, estar aqui na UNILA pela primeira vez. Eu agradeço ao Programa de Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos da UNILA e de feito Lívia de Souza para participar dessa conversa. E para essa conversa, eu vou falar um pouco da minha trajetória, né, das minhas experiências, foi como Lívia. Então, eu sou historiadora, minha formação é História, né? Eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, a mesma universidade na qual eu me graduei, e depois eu saí para o mestrado, fiz o mestrado na PUC de São Paulo, em 1999, onde eu comecei a trabalhar uma pesquisa sobre o pós-escravidão na Bahia a partir de memórias de trabalhadores rurais, negros, na sua grande maioria, do recôncavo da Bahia, do recôncavo sul da Bahia, precisamente no município bem minúsculo que é o município do Macedo Costa. E foi a partir dessa experiência que surgiu esse meu, né, e fui aprofundando experiências das populações negras nessa região da Bahia. Hoje eu ampliei essa discussão para o doutorado, eu trabalhei no doutorado já com uma documentação mais variada, né, pensando já a partir dos itinerários percorridos pelas populações negras, né, aqui no Recôncavo, de que forma sobreviveram pós a escravidão, né? É uma questão que a gente via e que não tinha muitos trabalhos que respondiam a essa pergunta. Tinha um trabalho muito bom do historiador Walter Fraga, que trabalhou mais o recôncavo açucareiro mais clássico, e essa parte do recôncavo da Bahia era uma área que ainda a gente se perguntava, né, por que uma população negra, obviamente uma região de escravidão, né, tinha dificuldade de se reconhecer, de reconhecer esse passado africano, esse passado da escravidão também naquela localidade. Pensando nessas questões que eu fui buscar uma documentação escrita, processos criminais, testamentos, inventários, que em diálogo com as narrativas orais e os memorialistas, a gente foi tecendo uma teia e reconstruindo um pouco em lugares essas populações se inseriram, de que forma sobreviveram nesse escravidão que não acolheu, né, não incrementou nenhuma política de inserção dessas pessoas na sociedade. Muitas iniciativas mesmo nas negociações, nas táticas de sobrevivência que foram inventadas e reinventadas até mesmo aos fazendeiros da região, né? E um processo de itinerância muito grande, de trânsito dessas pessoas
dentro da região do Recôncavo e também em direção à capital da Bahia. Então, a minha base de trabalho, de pesquisa, é a documentação mais empírica, né? É aquilo que a gente chama, que na história, né? A gente chama de uma documentação mais empírica mesmo, né? Nós sabemos que a história sempre, ao longo do século XIX, início do século XX, ainda havia muito essa ligação da história com uma espécie de documentação que era uma documentação, uma percepção da história como verdade. A história oficial, na história a partir de uma documentação muito oficial, de uma documentação que privilegiava os fatos políticos, econômicos, os grandes fatos, né, os grandes temas, e as grandes personalidades, né, do ponto de vista político e econômico, digamos assim. Desde o momento que a história surge como disciplina, no século XIX, é a parte que se inicia toda uma valorização, uma hipervalorização da documentação oficial, né, os relatórios, as correspondências, os decretos, e se distancia cada vez mais de uma narrativa das crônicas, da literatura, né, que de alguma forma, lá na antiguidade, orientou, né, e era a principal fonte utilizada pelos primeiros historiadores lá da antiguidade clássica na Grécia, né? Então, a gente tem um historiador, Leopold von Ranke, né, que é o alemão que iniciou, aprofundou essa discussão em torno desse passado como verdade, né, da reconstrução de um passado como verdade, a história enquanto verdade, o relato fiel dos fatos do passado. Essa era uma premissa que predominou durante muito tempo na historiografia, né, e somente a partir de meados do século XX para cá é que outras possibilidades, outras narrativas começam a ser inseridas na historiografia. Como é que isso acontece? Acho importante falar um pouco, historicizar um pouco isso, né? Depois entrar nesse meu interesse de pesquisa mais recente, que é a relação da história com a literatura, né? E no momento eu tenho desenvolvido, né, nos últimos 3 anos, um trabalho em torno da escrita de mulheres negras, né? E por isso essa parceria também forte com a Ari, nessa questão, né? Nesse cruzamento, nessa relação da literatura com a história. E aí, justamente a partir, na década de 20, né, no século XX, que a história passa por uma grande transformação, um momento de transformação nos seus pressupostos teórico-metodológicos, a partir de um movimento que se inicia na França, mas que se espalha rapidamente também, que dialoga com outras nacionalidades europeias e com as Américas, que é a Escola dos Análises, né? Um movimento que vai romper com essa visão tradicional, clássica da história como verdade absoluta, né? E vai estabelecer um processo de ligação com outras disciplinas. Então, a história se aproxima muito da economia, da antropologia, da sociologia, da literatura. A interdisciplinaridade é um mote desencadeador desse novo postulado teórico-metodológico, iniciado na Universidade de Estrasburgo, né, por Marc Bloch e Lucien Febvre, são 2 historiadores franceses, que vão romper, né, com uma tradição historiográfica e implementar esses novos caminhos para se pensar a história, né? E a partir daí, isso vai repercutir, né? Mas mais à frente, mais tarde, né? Nesse primeiro momento a história se aproxima muito da economia, da geografia, né? Mais tarde, já nos anos 60, os anos 50, os anos 60, a história cultural, a história e a cultura, né? A história e a antropologia vai se aproximando cada vez mais, e também com a literatura, mas a narrativa, né? A questão da problemática da narrativa, e as falas, e a história e o conhecimento como representação, né? Conhecimento histórico não mais como uma verdade absoluta, única dos fatos, mas toda e qualquer documentação ela deve ser
problematizada, pensada, ela deve ser lida pelo historiador a partir das suas questões, né? A partir dessa relação objetividade-subjetividade, e, portanto, é nesse caminho que a literatura se torna também uma forte aliada da história, né? É uma relação cada vez mais próxima com a história, né? Pensando, uma vez que a literatura é narrativa, né? A literatura é uma representação também, né? Uma representação de um contexto, de um momento, né? E a história, os seus métodos, né? A necessidade da revisão das fontes, de todo esse processo metodológico de trabalho com as fontes, passa a perceber, a se aliar à literatura, a pensar a literatura muito enquanto fonte de pesquisa historiográfica também. A literatura vai se tornando cada vez mais uma aliada forte dos estudos historiográficos, dos estudos culturais, né? E essa interdisciplinaridade vai permitindo com que novos objetos, feitos, apareçam no campo da história, né? Sujeitos subalternizados, que, durante o predomínio de uma história política, de uma história mais tradicional, não apareciam nas análises historiográficas. Esses sujeitos, a literatura também passa a trabalhar muito com esses sujeitos. Então, nesse diálogo da história com a literatura, as populações subalternizadas começam a aparecer muito como objetos de estudo, né? Como objetos de análise social. Autores da literatura, né, que passam a inserir também nas suas narrativas sujeitos subalternizados das camadas populares, né, sobretudo a partir de meados do século XX, né, e a gente tem como exemplo o Carpentier, né, que é um autor cubano, que escreveu O Reino deste Mundo, que é um livro importantíssimo, né, onde ele traz toda uma narrativa voltada para a experiência escrava no Haiti, na experiência da independência haitiana, e também no Brasil tem, mais recentemente, né, o João Antônio, né, que é um brasileiro conhecido por retratar também proletários marginais que vêm das camadas populares e que vai escrever um livro de contos chamado Malagueta, Perus e Bacanaço, né, que traz sujeitos periféricos, né, na sua narrativa. Mas isso não era comum nem na literatura, nem na história, né? Esse processo vai se alterando ao longo do século XX. Na história, a gente retarda um pouco esse processo aqui no Brasil. É só a partir dos anos 80, dos anos 90, por aí, que, do meado da década de 80, que a geografia começa a lidar com os sujeitos subalternizados, pensando esses sujeitos também como agentes, né? Por exemplo, os escravizados passam a ser vistos como sujeitos, pessoas que também agenciavam suas lutas, suas resistências, né? Que tinham uma participação ativa, embora vivessem numa condição de opressão muito grande, mas que resistiam, negociavam, né? E que agenciavam várias possibilidades de existência e de resistência à condição cativa, né? Claro que eu estou dando vários saltos, estou tentando adiantar para poder não me prolongar muito no tempo, mas dialogando então com essa historiografia, né, que vem dessa tradição da escola dos análises, onde a história passa a ser pensada para todos, né, na perspectiva de que todos fazem história, do rei ao mendigo, né? Então há uma incorporação dos sujeitos organizados aos problemas históricos, aos problemas historiográficos. Entretanto, ainda era muito falado e visto, né, e problematizado a partir de uma camada dominante, né, de pessoas que vinham de camadas sociais mais elevadas, que passaram a ocupar esse lugar de historiador, de historiadoras, né? Isso só vai se modificando mesmo a partir dos anos 90, né? Quando algumas políticas públicas, né,
as universidades vão se ampliando, os programas de pós-graduação vão se difundindo mais no país e vão incorporando outros públicos, né, de estudantes que passam também e se tornam historiadores, né, assim como na literatura também, e começam a escrever a partir de uma outra lente, um outro olhar, de outras perspectivas, a fazer novas perguntas para a história e realmente incluir o que a gente está chamando de classes subalternizadas, né, que são os trabalhadores camponeses, as mulheres, os indígenas, né, a comunidade LGBTQI, agora mais recentemente, né, as populações quilombolas, os negros. Então, são várias populações que, ao longo de um bom tempo, ficaram de fora do campo das preocupações históricas e historiográficas, que passam a ganhar espaço, né, ao longo das últimas décadas do século XX e isso ganha maior proporção nas últimas décadas já do século XXI, as primeiras décadas do século XXI. E aí é quando minha fala se aproxima muito da fala de Ari, né? Essas vozes dessas meninas, dessas poetas, né? Desses artistas que surgem nas periferias, né? Da vida urbana e também nas cidades interioranas, da vida urbana das capitais e também nas cidades interioranas, tem permitido, né? Tem novas questões, tem trazido performances novas, né? Uma nova percepção da realidade social em que essas pessoas vivem e tem denunciado essa realidade social, né? E é lógico que isso vem associado a toda uma política pública também que a gente viveu, né, nessas primeiras décadas do século XX, do século XXI, né, a partir de um processo democrático que a gente viveu e que hoje está ameaçado, a gente está ameaçado de perder várias conquistas que nós tivemos ao longo das últimas décadas, como todos sabem, a gente vem perdendo agora nesse contexto de um governo autoritário, de um governo que tem essa pegada fascista, né, de extrema direita, que vem desconstruindo algo que se conquistou ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos. E aí, em 2017, quando eu pensei em sair para o pós-doutorado, já eu comecei a interessar por essa discussão mais da literatura, e foi quando eu descobri uma escritora negra do século XIX, ainda muito pouco conhecida, né? Agora nem tanto, mas que ficou muito tempo silenciada, invisibilizada, né? Pela literatura e também pela história, e é uma mulher que tem uma voz literária, né, que tem uma narrativa tão importante para se pensar os escravizados nesse país e as lutas por liberdade, e a sua história, a sua memória e a sua cultura, e eu fiquei muito encantada quando eu li o romance Úrsula, que é um romance que ela publicou em 1859, né, uma mulher negra, vejam, filha de escravizados, que aprendeu as letras, né, e acessou o letramento muito por conta própria, pelo menos é o que indica a sua biografia, que não há registro de que ela frequentou escola formal, né? Essa mulher negra escreveu não só o romance Úrsula, escreveu contos e outros romances, né? Era uma mulher que tinha uma inserção, que tinha uma relação muito forte com a narrativa literária, né? Se tornou professora e conquistou um lugar que não foi um lugar que não era um lugar desejado ou determinado para as mulheres, e principalmente para as mulheres negras, né? Mas ela conseguiu vencer, né? Escapar àquela determinação de uma sociedade colonial, patriarcal, sexista, né? E driblando e gingando, né? Ela conseguiu
se tornar uma importante escritora. Só que a Maria Firmina viveu até 1917, ela vai morrer no século XX. E não há muitos registros sobre essa vida dela são muito do que se tem escrito sobre a biografia dela é sobre o século XIX, os escritos dela na segunda metade do século XIX. Então, como é que eu estou pensando essa discussão, né? Quais são os problemas que eu estou trazendo em torno dessa literatura negra, dessas narrativas negras, dessas escrevivências, dialogando muito com o conceito de Conceição Evaristo, né? E pensando nesse contato com Maria Firmina, eu construí um projeto sobre essa relação literatura e história, pensando nessa escrita negra, né? E fui buscando outras mulheres negras que deixaram seus escritos no século XIX. E aí encontrei a Mary Pince, que é uma escravizada que deixou sua autobiografia, né, uma escravizada nas Bermudas, nas Índias Ocidentais, e escreveu em 1831 o primeiro relato escrito por uma mulher negra no Reino Unido, né, publicado no Reino Unido, em 1831, e que somente recentemente é que chegou ao Brasil também, que a gente começou a tomar, foi traduzido e a gente começou ciência da existência dessa mulher. Assim como uma outra escravizada, que faz parte desse meu projeto, que é a Harriet Jacobs, também do século XIX, 1861. Ela escreve da vida de uma escrava narrados por ela mesma. Então, é sua biografia também, é a autobiografia de Harriet Jacobs. São duas mulheres que acessaram o mundo da escrita. A Mary teve acesso com as missionárias, teve acesso à escrita e aprendeu a ler e escrever com as missionárias e aprendeu a ler a Bíblia, né? Isso era comum na América inglesa, sobretudo, né? No Brasil, nem tanto. E a Harriet também tem uma história incrível, né? É uma mulher de pele branca, escravizada, e traz nessa sua narrativa da sua vida afetiva, sexual, da sua vida conjugal, das suas dramas, que a forma como ela narra também, às vezes parece que a gente está lendo um romance, né? Mas traz as dores dores muito fortes da escravidão, né? Essas três mulheres, né? Claro, com perspectiva diferente. Aí vocês poderiam me perguntar, mas como é que você trabalha com uma que é escritora da literatura, né? Que é a Maria Firmina, e as outras duas escrevem autobiografias? Como é que você faz isso na história? Como é que você pensa isso aí? Então, na verdade, o trabalho que eu estou desenvolvendo é um trabalho que está no campo dos estudos, né? E que traz essa interdisciplinaridade com muita força, e, portanto, lembrando muito Walter Benjamin também, são essas questões do passado, esse presente, são as vozes das slammers, né? São essa geração recente que me faz questionar essas mulheres do século XIX, né? E ao ir para o século XIX, entender a narrativa dessas três mulheres, seja o ficcional ou o ficcional melodramático, que está mais vinculado à perspectiva da Maria Firmina, ou a autobiografia, que a gente pode chamar de narrativa de testemunho, né, literatura de testemunho, mas pensando sobre o uso da primeira pessoa, né? Os lugares, de como essas mulheres, de que forma essas mulheres perceberam e escreveram sobre as suas vivências e sobre a experiência dos seus, das suas ancestrais, dos seus antepassados, né? A Maria Firmina, por exemplo, tem uma passagem no livro dela. Firmina, ela dá a primeira pessoa às personagens do livro, sobretudo a uma personagem chamada Mãe Susana, que é uma preta, que ela chama de Preta Susana, né, que vem da África, e que quando ela dá a voz à Mãe Susana, ou Preta Susana, como aparece no romance, vai se lembrar e vai trazer informações, né, da sua memória, para pensar toda a travessia transatlântica, né? Como que ela foi raptada, retirada da sua história, da sua cultura em África, e
transformada em escrava, né? E trazida nos porões de um navio negreiro, junto com mais 300 companheiros, e ela vai descrever de uma forma bastante emocionada também, né? Essa história, dolorosa, né? Então, ao ler Maria Firmina, a gente começa a perceber como a literatura de Maria Firmina traz uma perspectiva abolicionista muito forte, e que somente agora, no século XXI, é que Maria Firmina passou a ser conhecida na história do Brasil, né? Ou seja, ela levou mais de um século para poder ser descoberta. Primeiro que ela foi descoberta na década de 70 por um escritor, né? Esqueci o nome dele agora, mas ele estava no sebo e acabou encontrando uma cópia do trabalho de Maria Firmina, que não assinava como Maria Firmina, assinou como uma maranhense, uma cópia de Úrsula, e ele se incumbiu, logo ficou, né, foi um grande achado e tal, e fez uma segunda edição facsimilar. A segunda edição não transitou muito, não teve grandes repercussões. Em 1980, na da abolição, a Luísa Lobo, que é professora feminista da UFRJ, crítica literária também, fez um trabalho, publicou uma terceira edição de Úrsula. Foi quando ela entrou na academia, né? Passou a ser reconhecida academicamente. Mas ainda assim, demorou muito para ganhar mais a história mesmo, a historiografia. Somente em 2017, com a publicação do Memorial de Maria Firmina dos Reis, com as prosas e poesia, né, as obras completas, ela também escrevia poesias, ela passa realmente, ganha uma notoriedade, né? De 2018, a FLUP faz uma homenagem a ela, né, uma mulher que viveu até o século XXI. Não existe nenhum registro imagético sobre Maria Firmina, né? Então, a gente pensar também sobre esses silêncios produzidos, esse processo de silenciamento dos negros no pós-escravidão, na República Brasileira, né? Uma república que se constituiu a partir do apagamento da memória negra na história do Brasil, né? E isso causou grandes prejuízos históricos para essa população, que só mais recentemente começa a ser reparada, né? E é nesse lugar, nessa busca, são essas inquietações que me movem nesse momento, essa literatura de mulheres negras, né? E pensando do ponto de vista da história, da historiografia, e desses significados, né? Quais são as lentes que essas mulheres, né, permitem a gente, né? A partir de que lentes a gente pode acessar a literatura, né? Seja ela autobiográfica ou seja ela romanesca, né? Dessas mulheres e como a gente pode pensá-las na história do seu tempo e, ao mesmo tempo, como essas vozes elas se transformam, são ecos, né? Elas ecoam no século XX, no século XXI, para essas novas gerações. Inclusive, muitas dessas meninas islâmicas, que a Ari até falou que é da minha geração, mas não é, já é uma geração mais recente, né? Eu sou de uma geração intermediária aí, entre a Conceição Evaristo e as islâmicas, digamos assim. Na minha graduação não tive nenhum acesso assim, a uma literatura negra, né? Não conhecia a Beatriz Nascimento, que é uma historiadora que deixou um legado antes também do Brasil, na década de 70, no movimento negro, né? E isso a gente não tinha acesso, nem mesmo, né, na universidade, só agora que nos cursos de história, né? Só agora que a Beatriz Nascimento e também a Lélia Gonzalez e outras intelectuais negras começam a chegar para a gente. Então, imagine que essa virada, né, essa nova virada historiográfica, essa nova virada histórica, as mulheres agora assumem as suas próprias vozes, né, ganham o direito, né, de falar por si próprias. E é nesse campo que a gente vem atuando nesse momento, pensando essas três mulheres negras, sobretudo,
século XIX, mas, ao mesmo tempo, pensando o lugar delas, o lugar que elas viveram, a sociedade escravista do século XIX, mas, ao mesmo tempo, pensando essa questão do letramento, como que é forte, como que se tornar letrado é se tornar empoderada, né? Como que as mulheres que tiveram acesso ao letramento conseguiram acessar outros lugares, novos caminhos, para além daqueles que foram destinados a elas nessa sociedade colonialista, patriarcalista, etc. Eu acho que já extrapolei meu tempo, não sei, queria que alguém sinalizasse aí, Lívia, como é que está o tempo? Não, Isabelle, mas você está sendo uma fala tão interessante, realmente. Tem Não mais precisa algum se deter, tempinho? se você quiser falar mais. Acabo me empolgando, né? E vou falando. Então, assim, Não tem problema. essa relação, né? Essa busca tem me feito entender e perceber e me aproximar cada vez mais da literatura como possibilidade, como interlocução, né? Como essa possibilidade de pensar a literatura como fonte, de pensar muito mais, de pensar esses sujeitos que viveram na margem, pensar a margem como uma possibilidade de, não só como um lugar da opressão, mas como um lugar da resistência. Um lugar, assim como dizia Bell Hooks, né? Pensar a margem como parte de um todo, como parte de um sistema, pensar os subalternizados, né? Como esses sujeitos que estão aí resistindo, que estiveram, né? E que agora, mais recentemente, com essas novas gerações que acessam as universidades, estamos cada vez mais acessando sujeitos subalternizados que viveram em outras temporalidades e que deixaram legados importantes para as novas gerações. Eu acho que eu queria falar só do projeto para finalizar, quero falar dos projetos, né? A Ari já apresentou aí o livro que está saindo agora, que faz parte de um momento que nós trabalhamos juntos no curso na UFRJ durante o meu pós-doutoramento, durante o meu estágio pós-doutoral. A gente trabalhou uma disciplina junto, que justamente era uma disciplina na pós, que trabalhava essa questão do corpo, da memória e da subalternidade, né, com foco para as mulheres negras, nessa associação e nessa ligação desse diálogo com a literatura e a história. E um outro projeto, então esse livro está pronto, esse livro, na verdade, não é só de alunos da pós, que foram meus alunos de Ari, mas ele tem relatos de 32 alunos, envolvendo alunos da pós e alunos da graduação, que contam a sua caminhada em direção à universidade, né? Então, são essas gerações de pessoas, de jovens subalternizados, jovens periféricos, vai contando, são registros incríveis, interessantíssimos, a partir dessas memórias que eles trazem, esses relatos das suas caminhadas até a universidade pública, até o UFRJ. E um outro projeto que eu estou escrevendo, na verdade eu estou voltando lá para a década de 90, voltei para as minhas fontes lá do mestrado, que eu não tinha publicado ainda nenhum livro, né? E estou interagindo novamente com todas aquelas fontes, já de um outro ponto de vista, né? Uma outra perspectiva, já com esse arcabouço que eu venho desenvolvendo no teórico, metodológico, historiográfico dos últimos anos, e revisitando aqueles trabalhadores rurais negros e negras que eu trabalhei lá no final dos anos 90 e trazendo eles para um livro, né, que eu estou terminando de escrever agora, de organizar, e que brevemente também estará aí integrando as editoras cartoneiras, né, as publicações cartoneiras. Eu até tinha separado um exemplar aqui para mostrar a capinha, né, uma das capinhas que a gente está fazendo, pensada aqui junto com a Ari, Memórias de um Mundo dos Infames, desses personagens, falei, que fazem parte do livro. Ambos já faleceram, mas as suas memórias e as suas vozes estão ecoando e vão ecoar, né? E, não sei se a Ari falou, mas um outro projeto que eu gosto muito dele é esse aqui, Poemas
de Carolina Maria de Jesus, né? É um livro inédito. Esse livro aqui reúne todos os poemas que não sido publicados por nenhuma outra editora. Então, a Ganesha Cartoneira, ela faz, né, que tem esse pioneirismo de publicar esses poemas de Carolina. Então, eu acho um livro lindo, incrível, né? Com coisas que a gente nem imaginava que Carolina, que é outra, né, mulher negra, que veio da periferia, mulher favelada, catadora de papelão, né? Também todo mundo que está aqui conhece essa história, mas que é uma outra das mulheres negras que tem sido repensada, redescoberta, e nesses últimos anos, tanto na história como na literatura também. Eu queria registrar a importância desse livro, né, para dar visibilidade aos poemas de Carolina também. Então, a gente está nessa sintonia aí, e acho que eu fico por aqui para a gente conversar mais depois. Obrigada a vocês, desculpa aí. Nada, não precisa pedir desculpa, a gente que agradece. A Dani, para Daniela, professora Daniele. Olá, todos me ouvem? Bom, queria mais uma vez agradecer o convite do programa, em nome da Lívia, com quem eu tenho o prazer de dividir esse espaço e a minha formação, com o meu querido, sempre professor e mestre Ari Pimentel, que me ensinou a ler, enfim, ler muitas coisas, sobretudo a nossa específica americanidade ou americanidade, de certa maneira. Então, agradecer mais uma vez. E a Dinélia, que, enfim, tive o prazer de conhecer há pouco e me encantar com a sua densidade, pesquisa. Destoando um pouquinho dos meus colegas pesquisadores, eu vou tratar de forma menos formal sobre a minha trajetória enquanto não apenas pesquisadora de literatura, e agora, nos últimos anos, talvez, a gente perdeu, né, um pouco a capacidade de contar o tempo, também pesquisadora de comunicação, mas na perspectiva do fazer e do realizar. Eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, brevemente, dialogando com as contribuições enfim, teóricas que trouxe tanto o professor Ari quanto a professora Ednélia. Eu sou formada em literatura, pesquisadora de literatura, principalmente, sobretudo, de literatura dramática, de dramaturgia brasileira, em perspectiva comparada. E, enfim, sempre me interessei por questões não apenas, né, da análise do material literário, no formato, no gênero, dramaturgia, mas também por diferentes perspectivas teóricas críticas que abordam a dramaturgia, que interpretam a dramaturgia enquanto produto do mundo, né? E não apenas do texto dramático, né? Que me levou para outros lugares. E isso tudo sempre acompanhado de um latente desejo do fazer e pelo fazer. E isso também me formou. Só que acredito que a trajetória acadêmica, em algum momento, ela exige que nós deixemos de lado, principalmente quando a gente fala de literatura, de produção, de ficção, essa nossa vontade de fazer, né, e de pesquisar enquanto artista também. E acho que a exigência da própria formação em letras, em literatura, faz isso um pouco conosco, né? E talvez seja um dos cursos que lide com arte que menos estimula o seu aluno e os seus pesquisadores a trabalhar com a produção de arte. Enfim, por uma série de razões. E nos últimos anos, eu comecei a me interpelar e procurar a formação ou a experiência de fazer literatura. E aí encontrei companheiras, né, e companheiros
começaram junto comigo a se desafiar a fazer literatura, né? E eu então, comecei a selecionar alguns escritos, principalmente em formato de prosa e poesia também, e eu comecei a publicar, né? Comecei a publicar com a editora Oficina Raquel, que é uma das editoras enfim, que eu conheci nessa trajetória de formação também, que, de certa maneira, encoraja a gente a se lançar para o mundo, né? E ali, nesse processo, eu conheci pessoas, né, colegas, que passaram pela mesma trajetória que eu, né? Que acabaram, enfim, continuaram na trajetória da pesquisa, que trabalham como professoras e professores, seja no ensino básico, seja no ensino superior, mas que também se desafiam no sentido de serem ficcionistas. E uma das questões que eu lembro na época da minha formação, no nível de graduação, me afligiam era justamente a falta de um espaço que a gente acreditou que teria na Faculdade de Letras, em algum momento, para seguir a técnica. Não exatamente a técnica que possa ser alguma ferramenta capaz de levar o ficcionista no seu processo, mas a técnica enquanto próprio processo de escrita e de autoescrita, de certa maneira. É um lugar, portanto, que privilegiasse o exercício do fazer literário e que levasse a gente a compreender ou a exercitar a ideia de que existe um trabalho com o material. E o material não só as palavras, né, ou a formação das sentenças, mas também com os elementos, todos os elementos que contribuem, que participam da fatura da obra. E encontrar esses colegas que não eram do meu círculo mais próximo de convivência, mas que também passaram por essa angústia e essa inquietação de se formar enquanto pesquisadores no campo da literatura, no campo da dramaturgia, e continuarem a trajetória de formação em nível de pós-graduação e acabarem atuando enquanto pesquisadores no centro de pesquisa, mas que precisavam e se demandavam continuar escrevendo ou perseguir uma escrita. O exercício, portanto, da ficção foi muito importante nesse espaço. E eu comecei, nos últimos anos, a dialogar com eles e também a iniciativa da editora me fez ter mais confiança. E onde isso eu acho que dialoga muito com tudo isso que apresentou-se aqui. Primeiro porque, em geral, a gente tende ainda a manter alguns mitos e algumas místicas em torno do processo de construção de ficção, né? De que existe um gênio que vai despertar em algum lugar e esse gênio inato, e ao encontro de qualquer coisa, não mais que seja suficiente para que esse gênio inato emerja. Isso não existe, né? O processo de escrita é sempre um processo constante de encontro, de reencontro e de testagem. Então, me encontrar com esses pares ficcionistas foi importante para encarar a dimensão objetiva do processo de escrita. Eu acho que todo mundo passa por isso, ou todo mundo que tem vontade de desenvolver ficção e de se afirmar enquanto ficcionista, enquanto produtora de literatura, produtor de literatura, né, ou produtor de arte de alguma maneira, tende a atravessar esse primeiro mito, essa primeira mística da aura do realizador que, enfim, nasceu, que é talhado a realizar. Mas eu acho que no meu caso particular, isso encontra uma segunda barreira, né? Quer dizer, que não é apenas que o resultado não será, obviamente, nada digno de nenhum prêmio Nobel, não será nada fascinante, não por nada, mas porque existe um processo a perseguir e esse não pode ser o objetivo. Existe sempre alguma coisa a dizer, existe sempre uma experiência com a literatura que talha as particularidades da minha obra, da minha realização enquanto artista, no meu caso, enfim, literatura, especificamente dramaturgia e agora roteiro, mas, enfim, no caso de todo artista, existe sempre
alguma coisa a dizer sobre si em relação com o mundo, com os materiais específicos com que esse artista decide trabalhar. Não há nada de místico nesse processo, não há nada de fantástico nesse processo, é sempre um processo em construção. O autoaperfeiçoamento e a consciência do nosso lugar no mundo, que é talvez um lugar de fala sempre específico e sempre incrível, e ao encontro desses materiais com que a gente consegue, com que a gente decide trabalhar, da história desses materiais, né, quer dizer, a história desses materiais, não só, no meu caso, da dramaturgia de modo geral, mas de uma dramaturgia brasileira, latino-americana, negra, LGBT, né, que fala comigo ou que não fala comigo, e quanto mais eu tenho consciência desse material que existe historicamente enquanto forma, e da minha relação com ele, é que eu vou me construir enquanto criadora num processo que nunca é para ser gênio da literatura, mas que é um processo que, nesse sentido, será sempre um processo satisfatório, porque é honesto comigo, é honesto dentro do lugar e dentro do contexto em que eu participo enquanto ficcionista. E acho que isso tudo é importante para, como eu já disse, desmistificar o lugar do realizador artístico, né, entender o quanto ele é objetivo, o quanto ele é factível, o quanto ele é específico para cada um. E aí, no meu caso, também, enquanto mulher negra e transexual, acreditando especificamente e aí de um lugar específico de classe, né? Acreditando que eu nunca talvez teria condições de dizer o que eu preciso dizer, que o que eu tenho a dizer nunca é suficiente, que a experiência que eu tenho para compartilhar, para dramatizar, ela não é uma experiência dramatizável por si. E é o que a gente tende a acreditar, né, de modo geral. E, obviamente, não estou falando de fazer sempre um relato autobiográfico, né, mas eu estou falando de uma perspectiva específica enquanto produtora. E o mais interessante nos últimos anos, talvez nos últimos 5 anos, é que a partir do momento em que a gente começa a se pesquisar sobre como é que essas formas de ficcionalização aparecem e dialogam com a nossa tradição literária específica, a gente começa a se questionar os motivos pelos quais não os relatos propriamente ditos, mas as perspectivas, que são é o que talvez mais interesse nesse momento, não aparecem em primeiro plano. Quais são as perspectivas que ficcionalizam? Né? De certa maneira, quais são as perspectivas que plasmam a arte? E aí isso transforma. Eu acho que no meu processo enquanto ficcionista, enquanto artista, foi importante, né? Para além de desmistificar o lugar do artista de modo geral, entender que a gente vive num contexto em que a produção e o cânone, de certa maneira, ele nunca é o resultado de alguma coisa que emergiu por si, mas ele é sempre o recorte a partir de um lugar, de uma perspectiva, e que a gente, de certa maneira, consiga enriquecer a nossa produção, a gente precisa de outras perspectivas. E é nesse sentido que eu tendo a me afirmar com mais tranquilidade enquanto realizadora, enquanto artista, enquanto produtora de ficção. E também nesse sentido que eu tendo a olhar para o resultado das coisas que estão sendo produzidas no meu tempo, com os meus pares, com mais interesse e talvez com mais, de certa maneira, me desafiando também a partir desse lugar. E é isso um pouco. Obrigada, Dani. Também foi um prazer te ouvir. Então, agora eu queria que a gente conversasse um pouco mais, né? Queria abrir para o público. Se vocês tiverem perguntas, podem digitar as perguntas que eu faço, ou podem falar, de fato, as perguntas para os convidados. E eu queria começar fazendo uma pergunta geral, assim, para vocês três, que vocês três trabalham, embora a Dani tenha falado um pouco mais sobre o próprio
fazer artístico dela. Acho que uma pergunta sobre docência para os três cabe aqui. Então, eu queria saber como vocês têm incluído e sentido, né, no caso dessa inclusão, essas escritas femininas, autorais ou não, né, a gente pode pensar no caso da Dani, no fazer docente de vocês, nas práticas em sala de aula, e como esse trabalho tem sido recebido pelos estudantes, pelas estudantes. A Ginela trouxe acho que um ponto muito interessante, que é o fato de que não viu na graduação esse tipo de literatura. Eu acho que eu e Dani, que estudamos juntas, podemos dizer que a nossa experiência é muito parecida. Vimos pouco, não vimos. Acho que a gente chegou ainda a ver um pouco mais de escrita feminina, de autoria negra, mas acho que hoje essas literaturas ocupam um outro espaço na academia, então eu queria saber um pouco da experiência de vocês como docentes relacionados a esse tema. Estamos em alguma ordem? As meninas querem começar? Eu, então, começo. Eu acho que a gente vive como eu tentei falar, quer dizer, é uma segunda, terceira geração de jeitos que estão invadindo uma casa que havia sido tomada, tá? Para usar uma imagem de Cortázar. Quer dizer, essa casa tinha sido homens brancos, heterossexuais, de classe média alta, dominaram esse processo de produção a partir de um lugar muito hegemônico. E há 3 gerações a gente vem ocupando espaços, ocupando cômodos. Então, eu acho que neste momento, o exemplo da Dani é lindo, porque demonstra como, neste momento, a gente tomou não só a biblioteca como um espaço de estudo, como ferramentas nossas, né? A gente toma a biblioteca a partir de outra perspectiva. A gente toma a biblioteca a partir de uma concepção que é uma força, alguma coisa, a trajetória de quem veio antes, nos interpela a produzir obras para preencher essa biblioteca. A biblioteca não é mais só o lugar de onde as obras que nós vamos estudar, objetos de estudo. Nós somos simplesmente alguém cuja história não importa, que não tem potência suficiente para produzir novas obras artísticas. Então, acho que o campo hoje está incorporando essas novas vozes, na medida em que essas novas vozes também são o que tem talvez de mais importante na literatura, na cultura, na arte brasileira nesse momento. São vozes como a da Dani, como a das slameres de todo o país. Então, eu queria finalizar essa minha tentativa de resposta com 2 versos de uma das melhores slameres deste país. Uma menina negra da periferia, formada numa família evangélica, tá? E neste momento, 2020, novembro de 2020, é a melhor poeta da poesia oral brasileira. Venceu o Slam BR no ano passado e representou o país na França. Infelizmente, com a pandemia, não pôde viajar para representar, representou virtualmente. Então, chama aqui na periferia de São Paulo. Há 4 anos, o melhor poeta da poesia brasileira falada é uma mulher, não é um homem. 4 anos. Que mãe vencedora nesse momento. E tem um poema muito lindo, do qual eu tiro 2 versos. Ela diz: cansamos de ser figurante, porra. Na trama, somos escritor. É isso. Essa geração saindo de um lugar que chega e que, estudando com professores que trabalham com obras super canônicas, aprenderam a ser professores. Só que isso não é suficiente. Essa geração mais nossa, a geração da Dani, a geração da Kimani, essa geração cansou já de estudar as obras de Guimarães, de Clarice, de Borges, de Cortázar, e hoje essa geração quer preencher a biblioteca. Cansamos de ser figurante na trama, escritor. Essa é a voz de uma mulher negra. Essas vozes
enchendo a academia hoje, Lívia. Estou ouvindo a pergunta clássica. Então, acho que nos últimos, depois da Lei 10.639, né, as universidades, né, por coincidência, aqui na Universidade do Estado da Bahia, que também é uma das pioneiras no sistema de cotas, né, coincidiu com o processo de reformulação dos cursos de História naquele momento, né, a gente já estava em processo de reformulação e ao abrigar e ao, digamos assim, ao introduzir, né, ao marcar o que preconizava a Lei 10.639, isso já foi mudando toda a fisionomia, né, do curso, toda uma certa bibliografia sobre os estudos em África, os estudos diaspóricos, né, passaram a fazer parte dos nossos currículos. E é claro que isso ainda é muito pouco, né, ainda a gente precisa avançar muito mais, sabe, mas desde 2005, né, e aqui na Universidade da Bahia, nos cursos de História, a gente já tem ampliado, né, tem cotidianamente ampliado essas bibliografias em torno da diáspora atlântica, né, da diáspora africana e dos estudos africanos nos nossos cursos. E ainda assim, as vozes das mulheres só agora, né? A literatura de mulher somente agora é que passa a partir dos nossos estudos, né? E a gente desenvolve projetos. Eu, por exemplo, nos últimos anos, eu fiz uma outra colega que é o projeto de residência pedagógica, que a gente abriga. São 24 alunos bolsistas que vão diretamente para a sala de aula, para as escolas, né, trabalhar com a educação básica. E um projeto que a gente criou, que se chama Ensino de História e Diversidades, e nessa temática, que é uma temática ainda genérica, né, mas a gente conseguiu inserir muito fortemente, né, um trabalho sobre a questão negra, sobre o activismo negro, do LGBT, né? Então, assim, isso vem se ampliando, isso vem chegando aos pouquinhos na escola básica. Isso tem tido uma ressonância legal. Mas ainda precisa ser feito muito mais. É necessário que chegue apenas nos cursos de graduação, mas que chegue na educação básica, né? Para que essas meninas, esses meninos indígenas, LGBTI, essas populações comecem a se identificar, a ver essas vozes, a receber esses escritos como uma possibilidade também, né, de representando a eles próprios como possibilidade de estar estimulados, se incentivarem a estarem na universidades futuramente. Então, acho que, assim, que é um trabalho que vai chegando, mas a gente já tem proposta de que discute a temática, né? Às vezes os próprios alunos discutir a temática da sexualidade negra. Isso tem que fazer com muito cuidado ao chegar na escola básica, porque, por exemplo, quando a experiência desse projeto, a gente teve a experiência numa escola, tá. E as diferenças são grandes, mas ao mesmo tempo... E caiu, né? A gente está te ouvindo. Provavelmente só caiu o vídeo. Tá. Tá tudo bem. Então, assim, foram desafios e tanto, né? Porque a escola militar tinha regras claras de, por exemplo, dificultar determinados temas serem tratados em sala de aula, e a gente foi desafiado e tem que usar de todo um processo, toda uma sutileza no processo de negociação, e as professoras de história aqui abrigaram, receberam o projeto na escola, tiveram que ter todo um cuidado, mas ao mesmo tempo não perder a autonomia em sala de aula, de incutir essas discussões, né? Então foi uma experiência muito rica, é um processo que
tem se intensificado aqui, mas ainda está muito aquém do que a gente precisa trazer essas vozes da periferia para a sala de aula. Cada vez mais, porque é onde está acontecendo mesmo, embora também quero dizer que muitos dos nossos alunos são frutos desses movimentos, né? Então, às vezes, eles trazem para a sala de aula coisas que a gente nem conhece. E aí, então, um processo de troca muito grande que a gente vai se desconstruindo, se reconstruindo junto com eles e se permitindo esse diálogo, né? E abrir para essas novas expressões, essas novas linguagens. Então, acho que esse é o nosso desafio constante e ampliar isso junto aos nossos colegas, né? Diana, você queria falar agora? Oi, Lívia. Obrigada. Eu vou fazer um comentário rápido. Eu fico muito feliz, fico muito satisfeita com esse encontro de hoje. É um tema que me é particularmente muito caro. Rever Ari, eu venho da UFRJ também, né? Então, dá uma saudadezinha vendo vocês e Daniele falando sobre a sua formação na Faculdade de Letras. Super me identifico, Daniele, com essa dificuldade de você estudar letras sem poder usar as letras, né? Sem poder fazer as letras, né? E eu demorei muito para me libertar dessas prisões e, de fato, me posicionar e publicar como poeta, né? Então, eu me identifico bastante também com a tua fala, mas queria lembrar só também que isso, né, que a gente tem na Unila um trabalho com cartoneiras que vem sendo feito desde 2011. Para nós é um espaço fundamental, que tem tudo a ver com a periferia, com a fronteira, com esse lugar onde a Unila está, né? Então foi o lugar onde eu encontrei para publicar as antologias dos escritores locais que eu vinha fazendo. Enfim, eu tenho muito carinho pela edição cartoneira, tenho realmente muita admiração e muito carinho por todo esse movimento. Mas o que me deixa mais contente desse encontro é que depois, tudo isso que a gente está falando, que vocês disseram, vai para o canal do YouTube do PPG e Ela, num ciclo que se chama Como Fazer Pesquisa e Pós-Graduação Hoje. Então, a gente precisa também entrar e habitar esse território digital e trazer essas ideias, deixá-las na web, para quem sabe com isso movimentar as pessoas para que entrem nessas pesquisas, para que assumam também essas direções que são tão necessárias, né? A mulher da periferia, a cartoneira, a fronteira. Tem uma conexão muito grande entre tudo isso, e é esse território que eu acho que a gente realmente tem que entrar, e tem que habitar, e tem que marcar espaço por aí, né? Então, eu queria só dizer que eu fico muito contente, muito agradecida pela presença de vocês. Espero de verdade que um dia a gente consiga criar uma feira cartoneira. Eu sonho realmente com isso há muito tempo. E aí, continuamos conversando sobre tudo isso. Então, muito obrigada. Obrigada, Diana. Dani, agora você. Antes, eu só queria fazer um comentário, Dani. Na sua fala, e foi isso que a Diana comentou agora, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso. A Faculdade de Letras é uma faculdade em que a gente estuda a arte, mas em que a gente não faz arte. Nunca. Em nenhum momento da nossa graduação. É exatamente isso, Lívia. Você perguntou sobre como a gente trabalha com esses materiais de fronteira dentro da formação acadêmica. Na ECO, particularmente, primeiro, eu já trabalhava com Conceição Evaristo, sobretudo Ponciá Vicêncio, no ensino médio, inclusive por conta de quando eu trabalhei nos colégios de aplicação da UFRJ, mas aí levei também para a rede estadual de ensino para trabalhar a narrativa, principalmente, né? E entender como é que a gente pode trabalhar narrativa fora do cânone e estudar os procedimentos ficcionais específicos, e foi, enfim, muito rico, principalmente por conta
da presença de elementos que falam diretamente da experiência daquelas e daqueles alunos ali. O Quarto de Despejo, por exemplo, que também foi uma obra que foi extensamente trabalhada na minha experiência no Colégio de Aplicação da UFRJ, e aí, como a professora Ednélia pontuou, algumas escolas resistem muito, né? E algumas escolas menos estruturadas resistem mais a materiais, e não era o caso do Colégio de Aplicação da UFRJ, onde eu fui sempre estimulada a me encontrar e a perceber esses materiais como materiais centrais para apresentar para os alunos. Na escola de comunicação, hoje eu trabalho na escola de comunicação, o que me chamou a atenção, Lívia, é justamente a perspectiva do fazer arte que forma e que atravessa o currículo daqueles alunos. Então, eles chegam lá muito prontos, né? Principalmente os alunos que vão, ou que já têm a ideia, eu trabalho especificamente no ciclo básico, mas aqueles que já têm a ideia de trabalhar com material audiovisual, né, e com rádio e TV, eles já se colocam enquanto artistas de forma muito natural. E no início eu ficava muito intimidada, enquanto professora, com aquilo que eu podia considerar uma certa audácia daqueles alunos jovens e maturos se colocando enquanto artistas, mas a estrutura da escola, e aí não só especificamente, né, a formação audiovisual desses alunos, mas a formação enquanto jornalistas ou mesmo publicitários, é feita para que eles se empoderem e se afirmem nesse lugar de realizadores, né, na publicidade, na editoração, no audiovisual e até no jornalismo, na perspectiva da cobertura jornalística. Então, eles me ensinaram, e aí, mais uma vez, dialogando com a professora Ednélia, como encarar este processo de fazer enquanto um processo mais livre. E aí, também recuperando a fala da Diana, né, quer dizer, o medo, talvez o cânone, a literatura ainda como lugar, né, de preservação de alguma coisa que precisa ser sacralizada, de certa maneira, talvez esteja muito presente nas escolas de formação de literatura. Então, talvez seja por isso que a gente tem ainda essa dificuldade de encontrar, de entender aquele lugar também como lugar de constante revisão. O cânone literário é sempre alguma coisa que nos assombra, de todas as formas, seja do ponto de vista do procedimento, do trabalho com a palavra, do trabalho com a sentença, com a formatação, né? Com um lugar, e aí como isso mascara, sempre penso nisso, hoje cada vez mais eu tenho consciência, como isso mascara o lugar de fala, ou a cristalização, a sacralização também do lugar do produtor. Em geral, é um homem cis hétero branco, de classe média ou da classe dirigente. Enfim, são questões que me atravessam. Então, eu trabalho muito hoje na escola de comunicação com material audiovisual. Eu estou ministrando agora uma disciplina online sobre narrativa com presença negra, e aí, seja do ponto de vista da produção e da realização, seja do ponto de vista da representação do universo. E agora eu tenho trabalhado realizadoras e realizadores negros, né? Enfim, a Yasmin Tainá é uma das realizadoras que eu privilegio e porque eu sou apaixonada, porque tem um trabalho que demonstra, né, que deixa evidente como é que a técnica é o lugar da fala, não existe no limite essa diferenciação entre a percepção de uma técnica, que é uma estética, no caso da movimentação da câmera, do trabalho específico que ela realiza com luz, com saturação. Tive a oportunidade de vê-la falando, né, como é que a saturação nos filmes dela fala, né, da presença negra, e não é só a saturação por si, é também o diálogo que aquelas personagens colocam, né, e como é que aquela história, de modo geral, conta um pedaço da diáspora que ainda é presente, da diáspora negra, numa outra perspectiva, que não é a perspectiva do contar os mortos, mas a perspectiva do celebrar a vida. Então, ela me ensina muito, e trabalhar com ela é um desafio, né?
E aí, nesse sentido, eu aprendo com ela enquanto eu trabalho com ela em sala de aula e aprendo com os meus alunos que estão fazendo, que estão realizando. Eu, por exemplo, cheguei na sala de aula e falei assim, não, o trabalho final vai ser um trabalho, enfim, um paper, um artigo, né, um específico no final. E os alunos já não estavam, os alunos na escola de comunicação não estavam comprando muito essa ideia. Então, eles me disseram que eles preferiam fazer trabalhos em formato audiovisual. Todos eles, de todas as habilitações, me entregaram trabalhos em formato audiovisual e queriam que eu comentasse sobre a estética e o formato do trabalho, com a qualidade. Então, eles me ensinaram também a pensar essas questões, né? Eu não sei se eu consegui responder, mas são essas duas instâncias, né? Do fazer e a do aprender com os alunos enquanto artistas, enquanto processo de estudar arte, fazendo a arte, se apropriando da técnica, da ferramenta, da expressão, privilegiando enquanto objeto de estudo, de certa maneira, exemplar, outros olhares, que são também, porque são outros olhares, necessitam e demandam outras perspectivas, outro enquadramento, outra fotografia, outra luz, outra narrativa, e aprendendo com essas mulheres, no caso de Yasmin Tainá, que me ensinam tudo. Muito obrigada, Dani. Na verdade, sim, você respondeu, com certeza respondeu a pergunta. Bem, a gente já, agora que a gente já terminou, já estourou o tempo que tinha programado para a live, passou super rápido, gente. Foi um prazer falar com vocês. Queria realmente agradecer a presença de vocês aqui e essa conversa que foi tão esclarecedora, né? Tão importante também para pensar a interdisciplinaridade relacionada a esse, que é um tema tão caro para todos nós aqui. Então, realmente só queria agradecer e acho que a gente pode encerrar, né? Mas alguém quer fazer algum comentário? Eu queria só também agradecer, né? Acho que é um aprendizado muito grande. Muito bom conhecer Dani, conhecer você, Lívia, e estar aqui trocando essas ideias junto com a Ari, né? Uma discussão que é cara para a gente, né? Que é muito importante, precisa ser difundida, né? A gente precisa estar em outros espaços esses fazeres ainda muitas vezes são considerados como fazeres inferiores, né, saberes inferiores. Então, são muitos os preconceitos que a gente precisa romper na academia, né? E acho que só juntos que a gente pode engrenar em outras possibilidades de fala, de vozes. E é isso aí. Obrigada a todos que estiveram aqui, né? E obrigada pela oportunidade também. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de diálogo com a Dani, com a Dinélia, e de poder estar falando aí nesse PG importante de uma universidade que eu admiro muito. E pensar hoje, eu acho, a produção de discursos a partir de lugares talvez seja uma das coisas mais importantes que nós temos a fazer na academia brasileira. Então, é uma atividade riquíssima que a gente teve aqui, ou que eu pelo menos tive, de poder trocar com essas duas meninas que ocupando lugares super importantes em suas universidades e produzindo discursos a partir de novos lugares necessários e infelizmente só foram conquistados há bem pouco. Obrigado mais uma vez. Também queria agradecer sempre o professor Ari, a gentileza, a seriedade, a densidade. Me formou, eu gosto sempre de dizer isso, né? Quer dizer, me formou, muitas das coisas que eu sei que são boas, eu devo ao professor Ari. Agradecer o convite da instituição, do programa, a Ednélia, que foi incrível, também me ensinou muito, e a Lívia, que além de amiga, é colega, e enfim, foi uma ótima mediadora. Obrigada. Ai, gente, eu que agradeço. Realmente, essa é uma mesa muito emocionante para mim, inclusive de um ponto de vista pessoal, né? O Ari foi meu orientador no mestrado,
E a Dani é minha amiga que eu conheci no primeiro dia de aula na faculdade, né, no primeiro período, já tem muito tempo, não vou falar para não denunciar na cidade. Mas é muito bonito estar nesse momento das nossas vidas profissionais, aqui juntas falando, para mim é muito, muito significativo. Vamos terminar essa mesa antes que eu comece a chorar. Tchau, tchau, gente. Beijo para você.